Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Gustavo Machado e antes de começar eu gostaria de agradecer todo mundo que está deixando like, comentando, compartilhando. Isso ajuda muito o canal a crescer. Então, olha, avisa aí os amigos da faculdade, a galera do trabalho, aquele seu colega que está estudando junto de você. Vamos fazer esse canal crescer aqui, que tem muito conteúdo bacana para trazer para vocês, tá legal? E comentem aqui, inclusive, né, quais são os assuntos que vocês querem que eu fale no canal, sobre concurso público, sobre a advocacia pública, sobre o direito constitucional, as decisões do Supremo. Mandem aí que eu tenho todo prazer em comentar, tá legal? Olha, eu vou falar sobre um tema hoje, que é um tema complicadinho, inclusive para a gente saber o que responder na hora das provas, que é o seguinte: como funciona o controle repressivo de constitucionalidade no Brasil, feito por um órgão não jurisdicional? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o controle de constitucionalidade ele pode ser preventivo ou repressivo. O controle preventivo de constitucionalidade é aquele que é feito durante o processo legislativo. Então, durante o processo de elaboração da norma, antes da norma nascer, antes da norma ingressar no ordenamento jurídico. Toda vez que o controle de constitucionalidade estiver sendo feito durante o processo legislativo, a gente vai dizer que estamos diante do controle preventivo de constitucionalidade. Não vou tratar disso aqui hoje não, fica aí para uma outra aula, tá? Vamos cuidar, gente, do controle repressivo de constitucionalidade. O controle repressivo é aquele que existe quando a norma já foi criada, quando ela já foi inserida no ordenamento jurídico. Então não há o que se fazer, ou você cria uma outra norma para revogá-la, ou você usa os instrumentos do controle de constitucionalidade para tirar aquela norma do ordenamento jurídico, já que ela já se encontra dentro do ordenamento jurídico. Aí a gente está diante do controle repressivo de constitucionalidade. O controle repressivo de constitucionalidade normalmente é feito, na imensa maioria dos casos, pelo Poder Judiciário. Então, o controle repressivo ele é predominantemente jurisdicional, porque ele é feito pelo Poder Judiciário, seja lá no controle concentrado de constitucionalidade, na ADI, na ADC, na DPF, na DI por omissão, seja no controle difuso de constitucionalidade, aquele que é feito em qualquer ação e por qualquer juiz, que a gente vai poder tratar aqui ao longo dos vídeos bastante dessas duas formas de controle de constitucionalidade. Mas então vem comigo, olha, vamos focar no controle repressivo de constitucionalidade, ou seja, aquele que é feito quando a norma já se encontra no ordenamento jurídico, mas por um órgão não jurisdicional. Vamos tirar o controle concentrado e o difuso de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário aqui e vamos pensar em outras possibilidades de controle repressivo de constitucionalidade, mas agora feito por um órgão não jurisdicional. Bem, aqui a gente precisa traçar dois cenários. Existe um cenário antes da Constituição de 88, anterior à Constituição de 88. Olha só, antes da Constituição de 88, a partir da emenda constitucional número 16 de 1965, havia o controle concentrado de constitucionalidade feito numa ação chamada representação de inconstitucionalidade, cujo único legitimado era o Procurador-Geral da República. Então, antes da Constituição de 88, o que você tinha? Você tinha um controle difuso e você tinha um controle concentrado, mas feito mas cuja legitimidade era de um único órgão, o Procurador-Geral da República. Só ele poderia apresentar essa ação. E existia uma única ação, essa ação que era denominada de representação de inconstitucionalidade. Era esse o cenário antes da Constituição de 88. Então, algumas dúvidas surgiam, por exemplo, e se o presidente da República se deparar com uma lei inconstitucional? Ele poderia determinar a não aplicação desta lei? Ele, como chefe de Estado, que jurou defender a Constituição, ele poderia determinar a não aplicação dessa lei? Pois é, e a resposta era com muita tranquilidade que sim, que o presidente da República ele poderia determinar a não aplicação de uma lei que ele considerasse inconstitucional no âmbito da administração pública federal. E não era só o presidente da República, não.
O Supremo também reconhecia a possibilidade do Tribunal de Contas deixar de aplicar ali, num caso concreto, uma lei que ele considerasse inconstitucional. Inclusive editou uma súmula para isso, a súmula 347, uma súmula antiga, lá da década de 60, mas que ainda está em vigor. Essa súmula 347 do Supremo Tribunal Federal ainda está em vigor. O que essa súmula diz? Essa súmula diz que o Tribunal de Contas pode deixar de aplicar uma lei que ele considera inconstitucional ali no caso concreto. Então esse era um cenário tranquilo antes da Constituição de 88. O problema é a gente pensar após a Constituição de 88. Por quê? Porque com a Constituição de 88, houve uma ampliação do controle de constitucionalidade no Brasil, especialmente o controle concentrado. E aí, gente, houve uma ampliação tanto objetiva quanto subjetiva do controle de constitucionalidade. Houve uma ampliação objetiva porque surgiram novas ações de controle concentrado. Antes a gente tinha só a representação de inconstitucionalidade. Hoje a gente tem a ADI, a ADC, a DPF, a ADI por omissão. E aqui eu vou deixar a ADI interventiva de lado, né? Mas a gente tem pelo menos 4 ações para proteção da Constituição, 4 ações de controle concentrado de constitucionalidade. A ADI, a ADC, a DPF, a ADI por omissão. E não é só isso. Além dessa ampliação objetiva, além de ter surgido novas ações de controle concentrado de constitucionalidade, também, a partir da Constituição de 88, houve uma ampliação subjetiva do controle de constitucionalidade, porque lá no artigo 103 da Constituição de 88, a gente percebe que há hoje vários outros legitimados para juizar essas ações de controle concentrado. Se antigamente era só o Procurador-Geral da República, hoje a gente tem o Presidente da República, governador, mesa da Câmara, do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, Conselho Federal da OAB, Partido Político Representação no Congresso, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Calma que depois eu faço um vídeo aqui para falar só sobre esses legitimados das ações de controle concentrado de constitucionalidade, trazendo as especificidades de cada um deles. Mas, abrindo aí o artigo 103 da Constituição, você vai perceber que há vários outros legitimados, além do Procurador-Geral da República. Então, a questão é, com a ampliação, após a Constituição de 88, tanto objetiva quanto subjetiva, do controle de constitucionalidade no Brasil, ainda assim é possível que o Presidente da República ou o Tribunal de Contas deixe de aplicar uma norma que ele considera inconstitucional? Ora, não seria melhor que o Presidente da República ajuizasse uma ação direta de inconstitucionalidade? Especialmente se considerarmos que dentro dessa ação há inclusive a possibilidade de pedir uma medida cautelar. Essa medida cautelar que é igual uma liminar, uma tutela de urgência, como a gente chama hoje. Ou seja, o presidente pode conseguir uma decisão rápida, logo ali no início do processo. Então, já que houve essa ampliação do controle de constitucionalidade, ainda é razoável imaginarmos que uma autoridade pode simplesmente entender que a norma é inconstitucional e determinar a sua não aplicação, mesmo que essa norma ainda não tenha sido declarada inconstitucional. É uma questão polêmica, por quê? Porque existe um princípio chamado presunção de constitucionalidade das leis que está na base da segurança jurídica, que é um dos pilares aí do princípio da segurança jurídica. Partirmos do pressuposto de que as leis são constitucionais é algo extremamente relevante para que o próprio ordenamento jurídico tenha segurança. Já imaginaram se cada autoridade pública do país ficasse dizendo essa norma é constitucional, ela se aplica, essa não é inconstitucional, ela não se aplica? Então as normas têm essa presunção de constitucionalidade, as leis, né, elas têm essa presunção de constitucionalidade justamente para que haja segurança jurídica. Pois bem, essa é uma discussão bastante debatida aí na doutrina e sem, né, uma pacificação sobre esse assunto, mas o que a gente tem de importante sobre decisões aí do Supremo Tribunal Federal? Em 2018, houve uma decisão, de certa forma até surpreendente do Supremo, a relatora foi a ministra Carmen Lúcia,
numa PET 4656. Essa PET 4656, ela questionava uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, que teria deixado de aplicar uma lei num caso concreto por considerar que aquela lei era inconstitucional. Nessa PET 4656, o STF disse algo que foi até surpreendente, que qualquer órgão autônomo, o que ele entendeu como órgão autônomo? Aqueles órgãos que buscam suas competências, suas prerrogativas diretamente na Constituição. Então aqui você vai ter o Tribunal de Contas, você vai ter a própria Presidência da República, a Defensoria Pública, o Ministério Público, ou seja, esses órgãos, a Câmara, né, o Senado, esses órgãos que buscam suas competências, que buscam suas prerrogativas diretamente na própria Constituição. Então o STF entendeu, a ministra Carmen Lúcia entendeu, que era a relatora, que estes órgãos autônomos, esses órgãos com autonomia constitucional, podem, no exercício destas competências constitucionais, deixar de aplicar uma lei que eles considerem inconstitucional naquele caso concreto. Então a ministra deu essa interpretação, o plenário do Supremo seguiu, foi uma decisão de plenário. Mas aqui tem uma curiosidade aqui que vale a pena a gente lembrar. Nesse julgamento, nessa PET 4656, 2 ministros que já estão aposentados votaram, foram computados os votos deles. O ministro Aires Brito e, salvo engano, o ministro César Peluso. Então, esses 2 ministros já aposentados votaram nessa PET 4656 e o voto deles foi contabilizado. Ocorre, gente, que como aqui no Brasil tudo é sempre muito complicado, pouquinho tempo depois, bem pouco tempo depois, o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar no mandado de segurança 35410 e nesse mandado de segurança ele defere a liminar para dizer que não está mais vigente aquela súmula 347 do Tribunal de Contas. Ou seja, ele disse ali, acolhendo toda essa ideia da ampliação objetiva e subjetiva do controle de constitucionalidade, que o Tribunal de Contas não poderia deixar de aplicar uma lei no caso concreto por entender que aquela lei é inconstitucional. Então, isso tudo que eu estou tratando aqui com vocês será rediscutido nesse mandado de segurança que ainda não foi julgado. Beleza, Gustavo, mas e na hora da prova? O que eu marco? Olha, se sua prova cair antes do julgamento desse mandado de segurança, eu entendo que você tem que seguir a decisão do plenário do Supremo lá naquela PET 4656. O plenário do Supremo decidiu, então, que qualquer órgão com autonomia constitucional, no exercício dessas prerrogativas constitucionais, pode deixar de aplicar uma lei que ele considera inconstitucional no caso concreto. Se a questão trouxer Conselho Nacional de Justiça, mais certo ainda, porque essa PET tratava do Conselho Nacional de Justiça. Porém, fiquem ligados, acompanhem o canal aqui, porque com certeza, quando esse julgamento acontecer, eu vou trazer essa atualização. Fiquem atentos a esse mandado de segurança de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, mandado de segurança 35410, tá? Porque pode ser que a gente tenha uma mudança de entendimento aí do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento, ok? É isso, gente. Obrigado por terem acompanhado o vídeo até agora. Acompanhe o canal. Se gostou do vídeo, deixa um like aí pra mim, comentem e até o próximo vídeo. Tchau!